Logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, prevalece no mundo a ideia do planejamento econômico, do planejamento governamental, talvez até em função da própria guerra, que utilizou novos conceitos de logística, de abastecimento e de planejamento. E o Brasil, de certa forma, acompanha essa tendência, instituindo planos de governo. O primeiro plano que se pode caracterizar como tal é o chamado Plano SALT, no governo Dutra, que é uma decorrência do trabalho feito pela Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que identificou uma série de gargalos e de projetos prioritários para a economia brasileira. Do ponto de vista dos transportes, insistiu-se na expansão das rodovias como uma forma mais imediata e mais fácil de resolver os problemas de escoamento, de abastecimento urbano, e que prejudicou muito o desenvolvimento das ferrovias e dos portos. A partir dos anos, final dos anos 60, já no início dos anos 70, entra em cena um novo tipo de financiamento que foi importante também para as rodovias, que foi o financiamento externo, principalmente das entidades multilaterais de crédito, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano, né, que passaram a disponibilizar recursos para dar continuidade a esse programa de expansão de rodovias, né. O planejamento dos transportes, mesmo no sentido moderno, no sentido de associar as necessidades de transportes às novas concepções de infraestrutura, de expansão de ferrovias, de portos, de rodovias, vem já no final dos meados dos anos 60, já no primeiro governo militar do Castelo Branco, que foi um convênio entre o governo brasileiro e o Banco Mundial, né, com assessoria externa de inúmeros grupos de vários países que assessoraram o Brasil na elaboração desses planos, que se constituiu no primeiro núcleo de planejamento e de estruturação de uma ação mais coordenada nos transportes. O crescimento da malha rodoviária é algo impressionante desde o início dos anos 50 até o final dos anos 70. E há uma sequência de planos, desde o pós-guerra até os governos militares, que, apesar de toda a turbulência política pela qual passou o país, tem uma impressionante homogeneidade de objetivos. Todos os governos e todos os planos batem na mesma tecla: infraestrutura, transportes, energia, telecomunicações, como sendo as prioridades do país. A industrialização vai se tornando cada vez mais complexa e nós temos um dado importantíssimo também, que é cumulativo com as facilidades concedidas à expansão rodoviária, que é a implantação e o desenvolvimento da indústria automobilística, como também a implantação e o desenvolvimento da indústria do petróleo. Ou seja, se nós considerarmos que o maior número de veículos consome um volume maior de combustível e, ao consumir mais combustível, arrecada-se mais recursos, uma parte dos quais é destinado à formação de um fundo que financia a construção de rodovias e a sua manutenção, fecha-se um circuito em que o consumo de combustíveis alimenta a construção de estradas e a disponibilidade de estradas alimenta a necessidade de se produzir mais veículos, caminhões, ônibus, automóveis. O que se assiste no final da década de 70 já é não só um abastecimento e escoamento da produção fundamentalmente baseado nos caminhões e a circulação urbana quase que exclusivamente baseada nos ônibus e nos automóveis. As ferrovias tinham traçados obsoletos, muitas
ainda do século XIX. A topografia brasileira não é favorável aos traçados ferroviários. Por outro lado, os portos também, num processo de obsoletismo nas suas instalações, não conseguindo acompanhar a evolução dos portos mundiais, quer dizer, o que estava acontecendo no mundo em termos de revolução no transporte, com a introdução, por exemplo, dos containers, levou tempo para ser assimilado no Brasil, não é? Então, tudo isso criou uma série de barreiras, de obstáculos ao desenvolvimento de outros modais que não fosse o transporte rodoviário. Houve alguns fatos relevantes, tanto de natureza internacional quanto dentro do próprio país, que de alguma forma começam a mostrar que essa opção poderia chegar a um esgotamento. Tivemos uma crise do petróleo em 1973, uma crise que elevou brutalmente o preço do barril do petróleo, consequentemente provocando no Brasil uma repercussão extremamente negativa sobre a balança comercial e o balanço de pagamentos, também em consequência. E essa crise se repete em 79. Ou seja, o petróleo já não era tão abundante e tão barato. Apesar de todas as tentativas do governo de contenção do preço do petróleo por causa da inflação, na verdade, o petróleo vai se tornando um produto caro. E um modelo baseado exclusivamente, ou predominantemente, no transporte rodoviário, ele vai tendendo a se esgotar.